E o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou com um representante comercial de Donald Trump sobre a taxa de 25% sobre aço e alumínio. Quem tem os detalhes é a Luciana Verdolim, que também chega diretamente de Brasília. Boa tarde, Luciana Verdolim. Boa tarde, Kobayashi. Boa tarde a todos. Olha, há tempos o governo brasileiro está negociando com os Estados Unidos, pelo menos desde o início de março. E essa foi a segunda conversa formal dos representantes dos dois países. O ministro Mauro Vieira, ele explicou o seguinte, que foram discutidas a taxação do aço e do alumínio e também a expectativa do governo brasileiro, como a conversa foi de manhã, a expectativa do governo brasileiro com relação ao anúncio da chamada reciprocidade por parte dos Estados Unidos. Tarifas impostas àquele país também serão repassadas a produtos que chegam de outros países e aí começam os problemas. E o governo brasileiro, nesse momento, está tentando negociar o seguinte, está tentando criar cotas para o aço e para o alumínio, argumentando que o produto que sai aqui no Brasil chega lá nos Estados Unidos é matéria-prima importante para a indústria local. Por isso, a criação de cotas, como já aconteceu no passado, não seria um pedido absurdo. Isso já foi conversado, inclusive, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que é ministro da Indústria e Comércio, com o secretário de Comércio daquele país. Tem também uma outra argumentação que está sendo batida muito pelo governo brasileiro, de que a balança comercial do Brasil com os Estados Unidos é sempre superavitária para eles. Então, o Brasil não seria um problema, seria a solução. Não haveria porque essa reciprocidade, essa taxação desses produtos, principalmente dos produtos agrícolas brasileiros e do etanol. O governo já avisou, o presidente Lula já avisou que antes de assumir o mesmo tom, de ameaçar, falar também que se a gente for taxado, os produtos americanos serão taxados aqui no Brasil, tem a possibilidade de um recurso à Organização Mundial do Comércio e depois de vencidas todas as etapas, é que aí sim a gente iria adotar essa reciprocidade. Nessa conversa de hoje cedo, do ministro das Relações Exteriores, ficou combinado, inclusive, o seguinte, que na semana que vem vai ter uma nova reunião técnica com representantes dos dois países para discutir o assunto. Na semana passada, diplomatas brasileiros estiveram lá nos Estados Unidos. Muito obrigado, Luciana Verdolim, falando diretamente de Brasília. Agora eu quero rodar este assunto, ou estes assuntos, com o nosso time. Por quê? Porque uma coisa está intimamente ligada à outra, né? Por conta do tarifaço do Donald Trump, dos anúncios dele de tarifa sobre produtos que chegam de outros países, inclusive dos produtos brasileiros que chegam nos Estados Unidos, é que o governo brasileiro pretende a reciprocidade, ou seja, pagar na mesma moeda. Produtos americanos também vão ser taxados aqui no Brasil. Mas isso precisa passar no Congresso Nacional, através desse projeto que está lá em trâmite, que nos falava o Bruno Pinheiro, só que a oposição está falando, precisam de nós para que isso passe. E nós não vamos colaborar, nós vamos tirar o time de campo até que o presidente da Câmara paute o PL da anistia, que é de nosso interesse. Então, quer discutir as coisas de interesse do governo, a gente está aqui, desde que discuta também o que é de nosso interesse, e aí todo o impasse. Como é que você vê, Alan Gani, esse jogo complexo, esse tabuleiro de xadrez político envolvendo taxação, reciprocidade, PL da anistia, oposição se manifestando e obstruindo a pauta? Fala aí, Alan Gani. Olha, muito melhor do que qualquer série do Netflix, a vida real política no Brasil. Agora, a oposição está exercendo o seu direito legítimo. Aliás, está aprendendo a fazer oposição. Oposição organizada. Vamos lembrar que o PT utilizou lá atrás, muitas vezes, um instrumento legítimo que é obstrução. E dado que isso é uma questão bastante relevante para o país, a oposição espertamente, no momento certo, faz a obstrução justamente para pautar o PL da anistia. Então, do ponto de vista estratégico político, está correto. Agora, é claro que essa pauta de Donald Trump acaba unindo também oposição e governo, mesmo que a oposição, num primeiro momento, não vote. Isso porque, na oposição, você tem várias pessoas ligadas ao agronegócio. Num primeiro momento, por enquanto, Donald Trump não anunciou tarifas para o agronegócio brasileiro, mas isso pode ocorrer, essa incerteza está na mesa e aí é por isso que a oposição também tem interesse em colocar uma retaliação a essas medidas protecionistas. Infelizmente, Koba, se o Brasil e os Estados Unidos entrarem
numa escalada dessa guerra comercial, os consumidores de ambos os países saem perdendo. Vamos nessa fatia de mérito aqui econômico sobre os impactos, tanto da taxação quanto da reciprocidade. Gustavo Segré, você que também é da área aí da economia, explica pra gente o que acontece na vida do brasileiro, do cidadão comum, se diante da taxação tivermos também reciprocidade. E aí? Não é a mesma coisa que vai acontecer nos Estados Unidos, porque o tarifaço dos americanos está sendo feito para todos os países. Isso tem a ver com uma determinação da Organização Mundial do Comércio. Vou falar como ex-consultor do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, trabalhei para um processo que era convergência regulatória dentro do Mercosul. E a gente tinha que pegar precisamente a legislação da OMC. Existe um conceito que chama nação mais favorecida ou nação menos favorecida. Vamos tomar o exemplo. Os Estados Unidos taxa todo mundo, menos o Brasil. Qualquer um, não sendo o Brasil, vai na OMC, bate a porta e fala, ó, Brasil está sendo a nação favorecida. Por quê? Porque todos nós vamos ter que pagar o imposto quando o nosso produto entrar nos Estados Unidos e o Brasil não. O que o Trump está fazendo é colocar a todo mundo igual. O problema do Trump, e repito novamente, porque o governo ou não quer, ou não sabe, ou não pode, entender que o problema é com a China, não é com o Brasil, não é com o Canadá, não é com o México, é com a China. Tanto que ele já colocou pressão quando foi a determinação do Canal do Panamá, em que o contrato determinava a administração da China. E Panamá falou, estou fora. China, cancela o contrato, resolvemos o problema. O problema é com a China. O Brasil está se alinhando com a China precisamente porque teme essa taxação dos Estados Unidos. Ou seja, um problema que está para ser resolvido é agravado pela incompetência de quem está negociando. E aí vem a outra situação. Quando o Brasil coloca eventualmente uma taxação, primeiro, a CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, estará sendo autorizada por essa lei que está sendo aprovada para colocar uma taxação para produtos americanos. Porém, existe uma condição do Mercosul que se chama tarifa externa comum. O Brasil não pode colocar uma tarifa adicional aos Estados Unidos não sendo dentro do Mercosul, porque aí fere a tarifa externa comum. Um produto americano para entrar no Brasil pagaria uma taxa superior a que pagaria no Uruguai, no Paraguai e na Argentina. Furaria a tarifa externa comum. Então não dá para fazer isso também. E por último, Cova, quando um produto americano for eventualmente taxado aqui, estará sendo nação menos favorecida porque o resto dos países para esse produto não pagará imposto de importação aqui no Brasil. E isso será uma matéria para que a OMC resolva. A gente continua nesse assunto da taxação e chega agora no 3 em 1 o Luca Bassani, que tem mais informações sobre o anúncio, que está tão aguardado, anúncio de Donald Trump a respeito do que será essa taxação, anunciado tarifaço de Donald Trump. Luca Bassani chegando no 3 em 1, está com a gente já o Luca? Aqui, Luca Bassani, falando diretamente de Munique. O que se sabe até agora sobre esse anúncio, Luca? Boa tarde, bem-vindo, ou boa noite a você, né? Bem-vindo. Aqui já boa noite, já quase 10 da noite. Cova, boa tarde a vocês que nos acompanham. O dia tem sido chamado por Donald Trump de Liberation Day, o dia da libertação, segundo ele, que vai ocasionar uma possível reviravolta econômica para os Estados Unidos, que, segundo ele, estão sendo explorados por países que taxam os produtos americanos e agora teria essa revanche, né, a reciprocidade dos Estados Unidos. O anúncio ele está marcado oficialmente para começar daqui a pouco, por volta das 17 horas, horário de Brasília. Às vezes, eventualmente, tem algum atraso, mas a preocupação dos economistas é saber se será uma taxação generalizada para todos os países do mundo, para todos os produtos, ou se seguirá determinado segmento, né, para bens industrializados, carros, produtos agrícolas, matérias-primas, e se também terá alguns países especificamente sobretaxados, como pode ser o caso da China, e concorrentes diretos de produtos americanos para tanto o mercado interno quanto nas exportações. Então, muitos acreditam que o Brasil, que é competidor dos Estados Unidos em alguns gêneros agrícolas, também na questão do aço, do alumínio, a gente já falava disso nas semanas anteriores, pode ser duramente taxado, mas ninguém tem ao certo qual será a escolha de Donald Trump. Muitos acreditam que ele possa até mesmo anunciar algum tipo de taxação específica para algumas nações, o que obrigará
esses países a buscar os Estados Unidos e bilateralmente discutir soluções que envolvam uma isenção ou até mesmo um desconto nessas tarifas a posteriori. Tudo indica que não será fácil. Os mercados amanhã na Ásia tendem a acordar um pouco mexidos com essas notícias, mas a gente vai ficar de olho porque Donald Trump é uma figura muito imprevisível. Ele tem prometido desde a campanha que iria taxar os países. Ele busca, né, esta balança comercial favorável quando os Estados Unidos está numa situação de déficit em relação àquilo que importa e exporta. Ele quer reverter essa situação. Nós sabemos que no mundo ideal muitas vezes isso não é possível, mas é aquilo que ele promete aos eleitores norte-americanos, prometeu para ser eleito e agora pretende colocar em vigor a partir das próximas semanas. A gente vai ficar de olho qualquer nova notícia em relação a isso, até mesmo se eles se adiantarem no anúncio essa nova ordem executiva que tende a ser assinada e anunciada durante os próximos minutos. Nós voltaremos ainda nesta edição do 3 em 1 com novas atualizações. Ô Lucas, você segue, claro, acompanhando aí de perto o que será esse anúncio, mas não sai daí não, porque o nosso Alan Gani, nosso analista, tem uma pergunta para você. Luca Bassani, um prazer falar contigo, meu amigo. Você que acompanha a imprensa europeia de perto, a gente observou desde que Donald Trump assumiu uma posição mais contrária à Europa. Então, querendo anexar a Groenlândia, uma posição em relação à OTAN, que a Europa arque com seus custos, uma posição menos favorável à Ucrânia e mais favorável à Rússia nesse desfecho da guerra e agora medidas protecionistas contra a União Europeia. Como é que está o sentimento aí da população e da própria imprensa europeia em relação aos Estados Unidos, dado que é um aliado histórico da Europa? Olha, Alan Gani, prazer falar com você também, meu amigo. É uma questão extremamente relevante da gente trazer como um recorte do que foi o primeiro governo Donald Trump e o que está sendo agora. Os europeus, como muitos já sabem, naquele governo de 4 anos, entre 2017 e 2021, não tiveram um bom tempo lidando com Donald Trump. As relações transatlânticas não foram das mais fraternas, mas eles aprenderam ao longo do mandato a lidar com esse protecionismo norte-americano e algumas posições contra o multilateralismo imposto pela Casa Branca. Neste novo governo é tudo muito mais agravado nessa posição protecionista. Ela aumentou essa posição também pró-Rússia, contrária à Ucrânia, fala diretamente aos europeus, porque é uma questão não apenas de economia, não apenas de política, mas também em relação a valores, quando ele se coloca contrariamente a uma nação invadida, que buscava os valores ocidentais e se alia ao presidente Vladimir Putin, que claramente está em antagonismo com as democracias liberais europeias. Então, economicamente, isso acaba também passando por um crivo mais negativo. A população preocupada com o que isso poderá significar. Afinal, muitos dos bens que nós consumimos aqui também têm parte da sua produção nos Estados Unidos, também produtos agrícolas. Pode ser que neste movimento os europeus busquem outros mercados produtores. O Brasil, os países latino-americanos, os países do Sudeste Asiático podem sair beneficiados com uma preferência do consumidor europeu, dos governos europeus por comprar de parceiros novos, mas isso estremece, obviamente, uma relação histórica que foi selada ao longo de séculos, dos últimos 2 séculos, no caso, e principalmente ao longo das últimas 7 décadas, depois da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos ajudou com o Plano Marshall a reerguer a Europa, principalmente a Europa Ocidental, das cinzas da Segunda Guerra. Vamos ver como isso poderá repercutir também nas bolsas da Europa amanhã. Ficaremos de olho nas suas atualizações, Alan Gani, no Jornal da Manhã também, com as suas análises amanhã cedo já, vendo qual será a repercussão desse Liberation Day que está deixando todo mundo de cabelo em pé aqui na Europa. Muito obrigado, Luca Bassani, falando diretamente de Munique, sobre a expectativa do que falará Donald Trump a respeito do tarifaço. Obrigado, Luca. Já quero ir para Brasília. Zé Maria Trindade, o que esperar desse anúncio? Pois é, isso está mexendo aqui com as atividades políticas e principalmente na área do Itamaraty e do Ministério da Fazenda. Um grupo treinado no Itamaraty é que está levando essa negociação, essas conversas e informando a Celso Amorim, que, por sua vez, leva ao presidente Lula as melhores orientações. Me disseram que não está muito fácil conter o presidente Lula, não, mas ele tem se comportado bem nessa história de não bater de frente com Donald Trump. Essa é a história.
não bater de frente, deixar a coisa acontecer e depois reagir. O Segré está certíssimo. Não há como fazer diferente para o Brasil. É o que gostaríamos, né? É o que querem aqui todos os produtores brasileiros, a área industrial. Olha, a gente tem que analisar o que está acontecendo no Congresso Nacional. Esse projeto de reciprocidade dá argumentos novos ao governo e ao Itamaraty para negociar. Isso é inegável. Isso foi aprovado rapidamente no Senado ontem e hoje já está no plenário da Câmara dos Deputados para se ter uma ideia. O inimigo externo une os adversários internos. É uma prática antiga, nem precisa ler Maquiavel para entender isso. E lá no Senado funcionou. Na Câmara está tendo dificuldades. Mas veja bem, a obstrução, que é um legítimo desempenho da oposição, a obstrução é uma medida da minoria. Se for maioria, não precisa nem a obstrução, faz o que quer. Então, a obstrução é um legítimo instrumento da minoria. E o PL está tentando colocar na pauta o projeto da anistia diante da obstrução. Só que é o seguinte, uma obstrução só funciona se houver o apoio, mesmo que discreto, do presidente. Sem apoio do presidente com a maioria, a obstrução é facilmente vencida. E hoje será um grande teste na votação desse projeto. Sabe por quê? Aí envolve os produtores rurais, o agronegócio está a favor do projeto, a direita toda está a favor do projeto e o governo quer. Então vamos ver o que vai acontecer nesse caldeirão que virou ali o plenário da Câmara. Vou te contar um segredo aqui. Sabe aquela história das faixas que a gente vê na rua, né? Esse estabelecimento está sob nova direção. Aquilo ali é uma tentativa de apaziguar, de dizer para os clientes antigos, ofendidos, voltem, agora somos nós que estamos aqui, novos, com novas propostas. Sabe aquela mágoa, mau atendimento? Isso não vai acontecer de novo, não. É isso que esconde naquela faixa. E já tiraram essa faixa do Congresso Nacional. As reclamações estão aparecendo e a lua de mel acabou. Muito bem. Ô Felipe Monteiro, você sabe que uma das saudades que eu tinha de estar num programa com você é da sua persona de Pepe Diná, aquele que prevê o futuro. Nossa. Faz aí a sua previsão de como será este anúncio de Donald Trump, o que ele falará, quais serão os principais pontos, mas em um minutinho. Vai lá, Pepe. Nelsinho, eu fico impressionado que falta grandeza e falta visão de país para esses políticos em Brasília. Se eu fosse o cara da caneta em Brasília agora, o que eu faria? Criaria um imposto de exportação junto com o México, junto com o Canadá, para o produto aço, ferro, chegar mais caro nos Estados Unidos. Isso iria colocar a economia dos Estados Unidos ainda mais no abismo, né? E junto com isso, o que eu faria? Eu faria um programa de industrialização do Brasil para comprar o aço, comprar o ferro e outros produtos dos produtores de aço no Brasil, né? É absurdo. O Brasil, para você ter uma ideia, Nelsinho, vende aço para os Estados Unidos, aço para a China e importa, né, placa de aço desses países. Pepe. É surreal. É um absurdo, né? Daria para a gente fazer uma siderurgia simples para fazer a placa de aço no Brasil. E isso faria com que o Brasil virasse um canteiro de obra, infraestrutura para todos os lados. Acabou seu minuto. Mas, infelizmente, acabou o Brasil seu minuto. É discutir perfumaria e ficar que nem uma criança mimada cruzando os braços, né? Acabou seu minuto e você não fez a previsão que eu esperava do Pepe Diná.